Boa noite, cumprimento a todos com a gloriosa paz do Senhor. Vamos começar aqui mais uma live para a honra e glória do Senhor. Vamos começar, né? Vou chamar aqui a pastora Eliette, missionária Maria Alice. Esse mês é o mês do Deus da Restauração, um pouquinho aqui do que aconteceu e o nome de Deus foi glorificado. E eu creio que Ele vai falar muitas coisas ainda esse mês. Paz do Senhor, pastora, boa noite. A paz do Senhor Jesus, missionária Ellen. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que estão chegando aí para mais uma live, mais um culto no lar. Daqui a pouquinho a missionária Maria Alice também estará conosco, em nome de Jesus. E dando sequência aí a esse tema que nós temos abordado, a restituição divina, né? A restituição do Senhor. E hoje, pela misericórdia, né? A ministração está com a gente. Que Papai do Céu possa estar conduzindo, né? Que o Espírito Santo esteja no controle das nossas vidas, em nome de Jesus. E hoje é um dia, assim, que eu recebi uma notícia não boa, vamos dizer assim, né? Uma irmã lá do grupo do WhatsApp, ela perdeu o esposo e ela estava lutando, né? Para a restituição desse casamento, mas aprove Deus ali recolher o esposo e eu liguei para ela estava chorando muito, é claro, né, gente? É como eu ministrei uns dias para trás, né, lá na rede vizinha, sobre o dia mau, né? É o dia que a gente nunca deseja para ninguém, nem quer que chegue até nós, mas esse dia vem, então nós temos que estar firmes com o Senhor. Peço até às irmãs que orem também, que intercedam pela família, porque nessa hora, né, missionários, falta palavras. É somente o Espírito Santo Consolador mesmo, para estar consolando a família, os filhos, né, o pai do rapaz e os irmãos. Senhora Maria Alice, boa noite, Vaz. Boa noite, Pai Senhor. Fique à vontade naquilo que o Senhor colocou no seu coração. Amém. Né? Nós estamos aí reunidos em mais um dia. Vamos levantar então uma oração para a senhora já aproveitar para pregar, que nós temos aí 1 hora, para que a pregação ela fique, né, gravada o tempo certo, pelo menos da pregação, para quem assistir a primeira parte não perder nenhum pedaço. Eu acho que a gente já pode fazer essa oração. A senhora Ellen concorda? Podemos orar? Podemos. Aí eu vou pedir também que a gente levante um clamor pela vida do João Pedro. Ele é irmão aqui de uma vizinha. Ele está nesse exato momento entrando numa mesa de cirurgia. Ele está passando por alguns processos pessoais e não tem sido fácil. Então... Irmãs, eu não sei de qual das duas. Está vindo um retorno muito alto aí. Acho que ela é missionária Maria Alice. Aqui. O nome dele é João Pedro, né? Ele é irmão de uma vizinha minha aqui. Ele está entrando nesse exato momento numa mesa de cirurgia. E ele está com alguns problemas pessoais. Então, assim, não tem sido fácil o que ele está passando, da forma que ela me contou. Então, já que a gente vai levantar um clamor, né? Pela vida da irmã que infelizmente acabou de perder o esposo. Se a gente puder já engatar também na vida dele, é João Pedro. Ela ficou de entrar aqui na live também. Eu já mandei para ela, mas ela ainda não apareceu aqui, tá bom? Irmãs, como eu entrei agora, eu já entrei, a pastora já está falando, eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Ah, tá. Então explica aí, pastora Eliette. Eu estava comentando aqui com a missionária Ellen que uma irmã lá do grupo, ela perdeu o esposo nessa madrugada passada. Liguei para ela, né? Fiz uma oração, mas nessa hora só o Espírito Santo que pode consolar. As palavras faltam, né? É só o Consolador mesmo. Então eu pedi que nós entremos em oração e intercessão por essa família, né? Pela vida dela, a viúva, pela vida dos filhos, né? Do pai do rapaz, dos irmãos. Nós somos um corpo, né? Eu aprendi que nós somos a igreja, né? Nós somos um corpo
nós temos que ter cuidado. Assim como o nosso corpo mesmo terreno, nós temos cuidado do nosso corpo, dos nossos dentes, né? Das nossas unhas, nós temos cuidado de cada parte do nosso corpo. Que nós venhamos ter esse cuidado também com cada parte do corpo. E a irmã Damiana, ela faz parte desse corpo. Para que nós possamos estar intercedendo por ela. Amém. Então, aí é para orar para quem também, pastor, o missionário? Não entendi, obreiro? Não, ele é vizinho. Eu não sei se ele é cristão. Mas qual o nome da pessoa? Da minha vizinha aqui. Você sabe o nome dele? João Pedro? Isso. Ele então vamos nesse momento, então. Agora. Oi? Ele está entrando agora numa mesa de cirurgia. Amém. Então vamos levantar o clamor para essas pessoas, depois a gente ora para a palavra. Amém. Você ora aí, missionária? Começa por essas pessoas, em nome de Jesus. Como é o nome da irmã, pastor Eliente? Irmã Damiana. Tá. Pai querido e amado, Pai de misericórdia e graça, nessa noite rendemos graças, Senhor, a irmã Damiana. Senhor, Espírito Santo, Consolador, visita a sua filha nessa hora. Nós temos, Senhor, vários planos, vários projetos, nós não entendemos o trabalhar e o seu agir. Senhor, muitas coisas que o Senhor faz é sem explicação aos nossos corações. A única coisa que posso te pedir nessa noite, Senhor, visita o coração da sua filha. Visita o coração dela, não deixa ela ficar desacreditada daquilo que o Senhor prometeu na vida dela. Não deixa a sua filha ficar desacreditada daquilo que o Senhor falou ao coração. Consolador, envia, Senhor, o seu Consolador nessa noite. Vai visitando ela, todos os familiares, eu não sei se eles têm filhos, mas vai visitando, Senhor, toda a família. Derrama, Senhor, o seu Consolador sobre eles. Que eles vão entender, Senhor, que os planos do Senhor é maior do que qualquer coisa. Que aqui a morte, Senhor, não é o fim. Pela honra e glória do Senhor, eu creio que ele possa ter sido salvo, sim, Senhor. Visita essa família nessa noite, em nome de Jesus. De igual forma, Senhor, visita também o João Pedro, que está agora, Senhor, numa mesa de cirurgia. Vai sendo com ele, Senhor, eu não sei o que o seu filho tem passado ou tem enfrentado. Eu não sei, Senhor, se tem essa depressão, esse pânico, essa ansiedade na vida dele. Mas visita ele nessa hora. Senhor, ele parece ser uma pessoa nova, Senhor. Não deixe ele ficar desacreditado da vida. Não é porque os problemas bateram a porta, Senhor. Não é porque o dia mal chegou. Que ele precisa desacreditar que o Senhor é Deus da vida dele. Que ele possa vir, Senhor, dar o testemunho daquilo que o Senhor operou com ele. Porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Então visita esse centro cirúrgico nessa noite. Visita, Senhor, os enfermeiros, os anestesistas. Vai visitando, Senhor, nessa noite. Visita, Senhor, essas famílias, a família da Damiana e a família do João Pedro. E que eles venham, Senhor, cantar um hino na vitória no final de tudo isso, no final de toda essa tribulação. Eu creio que o nome do Senhor será glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Perfeito. Chegamos aonde precisamos chegar. Se não precisar de um deles, mais. Amém. Nós possamos também estar orando para a vida da pastora Rô, que perdeu o pastor Luiz, aí, o esposo dela, esses dias, ontem ou antes de ontem. A gente sabe que não é fácil, né? Nenhuma perda é fácil. Eu costumo dizer que a Bíblia não ensina sobre isso, né? A Bíblia não nos ensina sobre isso, né? É lógico, o Senhor diz que Ele enviou o Consolador, Ele é o Consolador da nossa alma, é tudo que nós precisamos. Mas é um momento muito difícil que todos nós temos que enfrentar. Mas eu creio que o Espírito Santo está visitando cada um deles nesse momento com consolo. Amém? Vamos orar então para a vida da pastora Eliette. Está pronta, irmã? Para trazer a mensagem do Senhor nessa noite? Glória a Deus. Então vamos orar em nome de Jesus, né? Deus, neste momento, nós entregamos a vida da pastora Eliette nas tuas mãos. Que o Senhor possa abençoar a vida da tua filha de uma maneira sobrenatural. Deus, usa ela, Jesus, com ousadia, com sabedoria, com entendimento. E que o Senhor possa guardá-la, Pai, de todo impedimento nesta hora. Não deixa, Senhor, o inimigo vir confundir a sua mente. Não permita, Senhor, que o inimigo venha
agir, ó Pai, impedindo ela de entregar a mensagem que o Senhor confiou ao coração da tua filha. Que o Senhor, nesta hora, possa visitá-la de uma forma sobrenatural e que ela seja o canal do Senhor. Que ela possa ser usada pelo Senhor, que ela possa ter o espírito de ousadia, de coragem, de discernimento, e que através da unção do Senhor a sua palavra seja ministrada para quebrar cadeias, quebrar correntes, trazer a libertação e a cura através da palavra. E que nós possamos receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Fala, Jesus, porque o teu servo ouve, em nome de Jesus. Amém. Fica à vontade, tá, pastor Eliette? Perdão, tá? Deixa Deus te usar. Falar em pastor Isaldete, a paz do Senhor, pastor Isaldete, que está aí com a gente, nos apoiando, glória a Deus. E aos demais irmãos, né? Porque parece, né, Eliette, Isaldete, tudo com S no final. É desse jeito. Gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, se possível, no livro de Juízes, né? Vamos dar sequência, né, a esse tema que estamos abordando, restituição, neste mês. Semana passada, a missionária Ellen, ela trouxe aí sobre Neemias, e nós aprendemos que tem que haver mudança, né? Mudança para que haja uma restituição. A mudança que necessitava era mudança na vida do povo. Então Deus, né, usou ali Neemias, Deus conhecia o coração dele, usou ele ali para estar trazendo essa mudança, esse conserto ali na vida do povo. Então a gente vai guardando isso no nosso coração. E hoje o Senhor vem falar comigo aqui no livro de Juízes, capítulo 11, sobre Jefité. Há um bom tempo, esse nome já estava queimando no meu coração, uma ministração sobre a história aqui de Jefité. E aprove o Senhor nos permitir hoje, né, pela misericórdia, estarmos aqui dividindo com os irmãos, em nome de Jesus. Jefité, em hebreu, significa várias letras, né? J-E, P-H-T, várias letras, né? Em hebraico. Mas em inglês significa aquele que abre o que o Jeová liberta. Só para nível de curiosidade. Mas a Bíblia vai dizer que Jefité era um homem valente, um guerreiro valoroso. E aí diz a Bíblia aqui no livro de Juízes, capítulo 11, versículo 1. Era então Jefité, gileadita, homem valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerara a Jefité. Então ele era um homem valente, era um guerreiro valente, valoroso, porém filho de uma prostituta. Verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e quando os filhos dessa mulher ficaram adultos, expulsaram a Jefité e lhe disseram: não herdará na casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefité fugiu de diante dos seus irmãos e habitou na terra de Tobi. Vamos dar uma paradinha aqui, né? O Espírito Santo já começou a falar conosco já logo no começo, onde fala que Jefité é um homem valente, é um homem valoroso, um guerreiro valoroso. E a fama de Jefité já corria por todos os lugares. E aí o Espírito Santo, logo de cara, ele já começou a me perguntar, né, quando eu estava lendo essa palavra, e falou para mim fazer essa mesma pergunta para você neste dia, nessa noite. Qual tem sido a sua fama? Mas, pastor, o que isso tem a ver com restituição? Calma lá. Vai só pegando aí o rolo que está sendo desenrolado. Qual tem sido a sua fama? A fama de Jefité era a fama de um homem valente, um guerreiro valoroso. E qual tem sido a sua fama? Já que eu creio que você, homem de Deus, mulher de Deus, que neste momento está ouvindo esta palavra, eu creio que a glória de Deus te atraiu para ouvir esta palavra, eu creio que você é valoroso, você é valorosa. E qual tem sido a sua fama? De Jefité era de valente, guerreiro, valoroso. Sempre nas minhas ministrações, quando eu tenho oportunidade, né, como hoje, de estar ministrando a palavra,
Eu falo sempre com as pessoas que nós estamos em uma guerra. Em uma guerra. Desde que você nasceu, desde que você lutou ali no ventre da sua mãe, entre milhares ali de espermatozoides, você estava ali. Você lutou desde o ventre da sua mãe para que você nascesse, né? Você ali entrou no útero da sua mãe, foi gerado, o Senhor te escolheu, você nasceu. Já foi uma luta desde ali. E desde o momento que você nasceu, desde o momento que você foi gerado, que você começou a ser gerado no ventre da sua mãe, que você nasceu, você já estava numa guerra, em uma batalha. Que batalha é essa? Uma batalha espiritual que nós temos constantemente, uma batalha que nós temos contra o inimigo das nossas almas, uma batalha que nós temos contra a nossa própria carne. É uma guerra constante. Se pudéssemos enxergar o mundo espiritual, nós ficaríamos assim, atemorizados. Porque o inimigo ele fica 24 horas, é uma guerra. De um lado o inimigo, do outro lado nós e o nosso Deus. É uma batalha constante. E será que mediante esta guerra que nós travamos, desde o momento que nós nascemos, desde o momento que nós somos gerados, qual tem sido a nossa fama diante dessas batalhas? Jefité era um homem que vencia a guerra, era um homem que vencia a batalha, porém era filho de uma prostituta. Era filho de Gileade com uma prostituta, um filho gerado fora do casamento, um filho bastardo. Mas isso não tirava a qualidade que ele tinha de ser um homem valente, um guerreiro valoroso, talentoso na arte da guerra. E nós temos que ser valorosos, mas também valentes e também guerreiros. Porque é 24 horas, meu irmão, 24 horas é ataque do inimigo. É a sua carne gritando para você fazer o errado, para você se inclinar para o pecado e encontrar a morte. Em contrapartida, o Espírito Santo te chamando para você se inclinar para as coisas do Espírito e encontrar a vida. E o inimigo arquitetando planos, lançando ali no teu caminho para você tropeçar a cada instante. E você está numa guerra. Qual tem sido a sua fama? De tímido? Qual tem sido a sua fama? Qual tem sido o seu testemunho? Qual tem sido? Você vai entender aqui, à medida que a gente for ler nessa passagem, vou dando uma pincelada, que ele é expulso, ele é uma pessoa, assim, improvável. Era um homem que improvável. O que aconteceu na vida dele era improvável de acontecer. Porque ele era filho de prostituta, foi expulso, um filho bastardo, saiu fugido. Aos olhos naturais, um nada, ninguém. Mas nós vamos ver aqui na Bíblia o que o Senhor fez através da vida de Jefité. Mas o Espírito Santo faz essa pergunta para mim, faz essa pergunta para você nesta noite, nesse dia. Qual tem sido a sua postura? Qual tem sido a sua fama? As pessoas, quando ouvem falar de nós, o que as pessoas falam? Qual tem sido o nosso testemunho diante das pessoas? Será que somos guerreiros valentes? Porque é assim, meu irmão, quando você deixa a brecha, o inimigo avança. Você pode estar fazendo tudo certinho, como foi ministrado na semana passada, né? Neemias ali, com o coração voltado para erguer o muro, para consertar ali o coração do povo. Mesmo assim, Sambalat, Tobias, Gesem estava ali. Tem gente que se engana e fica, eu sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Por que está acontecendo isso na minha vida, ou aquilo outro? Porque o inimigo, ele não cansa. Ele fica 24 horas, é uma guerra, meu irmão. Jefité, ele era talentoso na arte da guerra. E você? Você tem sido talentoso na arte dessa guerra que você travou desde o momento que o Senhor te escolheu ali no ventre da sua mãe? Você tem sido talentoso? Você tem usado as armas que Deus deixou para você usar? Tem várias armas. Nós podemos citar aqui a Bíblia, a principal, a espada do Espírito, a armadura que o Senhor nos deu, a oração, o jejum. São várias armas, são várias estratégias que nós temos na nossa mão, a autoridade que Ele nos deu, a autoridade para pisar na cabeça do inimigo. E melhor
melhor ainda, né? Ele conosco, né? O general da guerra conosco em todo o tempo. Então nós temos tudo para ganhar, nós temos tudo para vencer, nós temos tudo para ser como um Jefité, valentes, guerreiros, guerreiras de Deus, valorosos. Nós temos para ser. E qual tem sido a nossa fama? Aí segue a palavra de Deus dizendo, né? Ele fugiu, habitou ali em Tobi, e homens levianos se ajuntaram a Jefité e saíram com ele. E aconteceu que depois de algum tempo, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. E sucedeu que, como os filhos de Amon pelejaram contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefité na terra de Tobi. E disseram a Jefité, vem e ser o nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Olha para você ver. Jefité foi expulso da terra dele, da família, do pai, foi da terra natal dele, vamos dizer assim. Foi expulso, saiu dali fugido. Mas quando o inimigo se levantou ali contra o povo de Israel, eles foram atrás de quem? Os anciões foram atrás de quem? Os líderes foram atrás de quem? De Jefité. Devido à fama que ele tinha de guerreiro valente e valoroso. Expulsaram ele, a própria família, os próprios irmãos, expulsaram ele por ele ser filho de uma prostituta, filho fora de um casamento, um bastardo. Mas na hora que apertou o negócio lá em Israel, eles foram atrás de quem? De Jefité. Isso acontece muito, né, nas famílias, né? Os familiares muitas das vezes não querem dar o braço a torcer, que você foi escolhido, que você foi chamado, que agora a sua conduta mudou. E aí, eles te expulsam, eles negam você, acontece muito disso, mas na hora que a coisa aperta, eles lembram. Fulana, quando a fulana ora, quando a mãe ora, quando o pai clama, né? Acontece, vamos lá chamar ele. Não chama para nada, mas quando a coisa aperta, vamos chamar fulano. Fulano é da igreja, fulano tem, né? Fulano orou outro dia, fulano ficou curado, expulsou o demônio. Né? Nessa hora do aperto, eles vão atrás. E assim foi com Jefité. Você vê aqui no versículo 7 que, porém, Jefité disse aos anciões de Gileade, porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa do meu pai? Por que agora viestes a mim quando estás em aperto? Se a gente meditar bem nesse versículo, você vai ver que no meio desses líderes, no meio desses anciões, talvez os irmãos deles estivessem aqui. Porque olha como ele pronuncia, porventura não me odiaste e não me expulsaste da casa do meu pai? Então, nessa hora, eu acredito que até os próprios irmãos esteve ali. Porque do que iria adiantar toda a riqueza, toda a herança do pai, se os inimigos ali de Amon entrassem ali e destruíssem tudo? Matassem eles ou eles virassem escravos? Não iria adiantar de nada. Então, foram ali atrás de Jefité. Mas eu quero voltar com você aqui no verso 3. Parte B, e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram a eles. Então, quando ele foi ali para Tobi, homens levianos se ajuntaram a eles, né? Homens levianos, homens precipitados, homens desajuizados, homens insensatos, talvez maldosos, hipócritas, que não refletiam, né? Todas essas qualidades aí que tinham os homens levianos, mas para você ver que Jefité tinha algo diferente, porque esses homens passaram a seguir a Jefité. Então, qual tem sido a nossa fama? A fama de Jefité, eu vou entender que era a fama de um homem de Deus, de um guerreiro valente. Porque quando você vai lá em Hebreus, capítulo 11, ali, quando o povo fala a galeria dos heróis da fé, né? Você vai ver que Jefité está lá. Você pode abrir aí, eu vou abrir aqui, ó, Hebreus 11. Vamos juntinho. Hebreus 11, ó. Justificados pela fé,
Aí vai falando, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E aí vai falando dos heróis da fé, você vai lendo sobre cada um deles. Deixa eu só achar aqui onde fala de Jefté. Vai falando de cada herói da fé. E chega uma hora aqui que fala de Jefté, acho que no versículo 32. E a mais, que direi? Faltar-me-ia o tempo contando de Gideão e de Baraque, de Sansão e de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Então eu vou entender que ele era um homem de Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a partir do momento que ele está aqui sendo justificado pela fé, um homem que tem fé é o homem que agrada a Deus, eu vou entender que Jefté, ele agradava a Deus. E ele era um homem valoroso. Apesar de ter nascido ali filho de uma prostituta, apesar de ser um filho bastardo, ele era um homem que agradava a Deus. Foi expulso. Passou a seguir Jefté esses homens levianos que não tinha nada de Deus nele. Mas esses homens viram em Jefté algo diferente. Será que as pessoas têm visto em você algo diferente? Qual tem sido a sua fama? Quando olham para você na rua, quando seus vizinhos veem você passando, qual tem sido a sua fama? Será que pessoas que estão levianamente vivendo nesse mundo sentem vontade de estar ao seu lado, de seguir você, de estar perto de você? Estes homens aqui passaram a andar com Jefté. Porque eu penso que eles enxergaram ali em Jefté uma possibilidade de vitória, já que leviano também significa uma pessoa inconstante, inconsistente. Então eles viram isso em Jefté. Jefté era um homem, vou entrar na restituição, né? Que ele foi restituído. Era um homem que, aos olhos naturais, como eu disse, era um nada, uma escória da humanidade. Ali, naquele grupo de levianos, sem teto, sem terra, sem ninguém. Estava ali ele. Mas Deus, quando ele tem um propósito, Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano com o povo de Israel. E Deus, ele viu que Jefté, ele tinha fé, ele era guerreiro, ele não abaixava a sua cabeça diante dos inimigos. Então Deus usa tremendamente, se você continuar lendo aqui no livro de Juízes, ele usa Jefté tremendamente para vencer. Versículo 9, então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me levares de volta para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der diante de mim, então eu vos serei chefe. E disseram os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, que assim faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por chefe e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti que viestes a mim a pelejar contra a minha terra? Se você continuar lendo, eu não vou ler não, tá? Senão vai se estender muito aqui, por causa da hora aqui. Se você for ler, Jefté primeiro tentou explicar tudo ali para o rei. Tentou explicar que Israel, em momento algum, tomou posse dos termos da terra ali de Amon. Foi explicando que quando ele pedia, né, Israel pedia para passar por determinado lugar, o povo se recusava, Israel ia, cortava caminho, ia por outro lado. Então explicou, mas mesmo assim este rei não quis ouvir. E aqui no versículo 11, no verso 29, vai dizer assim: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, o qual atravessou por Gileade, Manassés, passando por Mispa de Gileade. E de Mispa de Gileade chegou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente me der os filhos de Amon na minha mão, aquilo que, saindo da porta da minha casa, me saíram ao encontro, voltando
eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor, e oferecerei em holocausto. Então ele fez esse voto com Deus, mas antes de entrar no voto com Deus, você vai entender que primeiro, antes mesmo de entrar, como eu disse, antes mesmo de entrar em guerra ali com aquele rei, ele primeiro tentou explicar. Você pode ler aí, o pastor não está falando balela não. Vai lendo aí do verso 12 até o verso 28. Do 12 ao 28, você vê ele tentando explicar para este rei que Israel em momento algum agiu de má fé, que Israel em momento algum pegou nenhum pedaço de terra, tomou posse de nada que não era dele. Ele vai tentando esclarecer, como o rei não deu ideia, né? O Espírito Santo se apossou dele e ele foi ali ao encontro desse rei. E ele fez um voto com Deus. Olha, Deus, se eu voltar em paz, aquilo que sair na minha porta, na hora que eu estiver voltando para casa, eu vou oferecer ao Senhor. E aí você vai ver que ele ganhou a batalha, continua lendo aí em casa, mergulha mesmo aí na palavra. Ele venceu a batalha, derrotou todos os inimigos, teve vitória. Você vê que a restituição veio até a vida. A restituição veio sobre a vida dele. Ele que era um filho fora do casamento, filho de uma prostituta, estava lá no meio dos levianos, agora está ali Jefité, juiz do povo de Israel. Naquela época ainda não havia reis, somente juízes. Então ele foi ali juiz de Israel por 6 anos, se eu não me engano, e liderou aquele povo. Porque Deus deu a vitória para ele. Deus restituiu. Deus, ele quer restituir você neste dia de hoje. Mas qual tem sido a sua fama, guerreiro valoroso? Qual tem sido a sua fama? Para que Deus venha te restituir. O Espírito Santo pergunta para você, qual tem sido a sua fama, o seu testemunho? Você tem sido guerreiro mesmo? Porque o reino de Deus, meu irmão, o reino de Deus, você só vai entrar no reino de Deus com força, lutando, guerreando. O inimigo a cada instante tentando tirar você de cena, te distrair. As lutas vindo, as aflições vindo, o dia mau, também momentos de vitória. E é você ali se inclinando para as coisas de Deus, buscando ao Senhor, como eu disse no começo, para você vencer, para você de fato, de verdade, ser esse guerreiro valoroso. O Senhor quer restituir na sua vida. Eu não sei se você perdeu algo na sua vida, como era a sua vida antes. O Senhor quer restituir, ei, valente? O Senhor quer restituir você. Mas quem tem sido você diante das lutas, diante do inimigo? Quem tem sido você nesta guerra? Será que você está usando aí, está sendo talentoso? Talentoso na arte da guerra? Será que você está revestido da armadura de Deus? Ou será que a tua armadura está quebrada? Será que você está mesmo meditando nas Escrituras dia e noite? Será que verdadeiramente você tem buscado a face do Deus vivo a cada dia, a cada instante na sua vida? Será que o Senhor olha para você lá de cima e vê você uma mulher, um homem de valor? Deus olhando de cima e falando, com este eu posso contar. Este aqui eu posso contar para realizar os meus propósitos nesta terra. Com esta eu posso contar para realizar os meus planos que tenho. Será que o Senhor pode olhar? Porque o Senhor só vai restituir, o Senhor só restitui, melhor dizendo, o Senhor só restitui alguém para a honra e para a glória dele. Para a honra e para a glória dele, para que os propósitos dele se cumpram. Deus era com o povo de Israel. Por mais que o povo pecava e se consertava, Deus tinha promessa com aquele povo. Por isso Deus olha o coração de Jefité, encontra nele um valente, um guerreiro de valor. Porque Deus, ele não olha o que está por fora, Deus, ele olha
aqui dentro o coração, por fora os olhos naturais, um filho de uma prostituta, um ninguém, mas por dentro ali, diante de Deus, um guerreiro valoroso, valente. Talvez por fora as pessoas olhem para você e não vejam nada, não dão nada por você. Mas o Senhor, Ele vê aqui dentro. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante do Senhor? Ele quer restituir a sua vida, mas quem tem sido você diante do Senhor? A pergunta é esta. Qual tem sido a sua fama? Tem pessoas que se dizem valentes, que se dizem guerreiros, mas na hora que vem a luta, na hora que vem a tribulação, ela é a primeira a chutar o pau da barraca. Chega! Esse negócio de ser crente não é comigo, não. Tem gente que é assim, gente. Na hora que é para estar mesmo ali guerreando, e a luta vem e dói. A luta vem e dói, a perseguição vem e nos ataca. E aí é hora da gente estar mais firme com Deus. Deus achando graça em nós, porque só a graça dele nos basta. É momento de estar ali voltado para as coisas do Senhor. Na hora que a batalha ali está cerrada. Mas muitos são aqueles que têm nome. Tem nome de guerreiros, mas não são guerreiros. Isso me faz lembrar até de Gideão, né? 32 mil homens. 32 mil homens. Né? Logo de cara, quem volta? Os medrosos, os covardes já voltam. 10 mil já voltam. Depois o Senhor fala, aquele que dobrar o joelho e lamber com a boca a água ali que nem cachorro, manda voltar também. Mas aquele que pegou a água assim, ó, vigilante, ó, bebendo, olhando para um lado, olhando para o outro, esse inimigo estava vindo, esse permaneceu, que foram os 300 de leão, os corajosos, os valentes. E como nós temos agido diante de Deus? Diante disso tudo, é muita coisa, gente, mas não é impossível ser uma pessoa de Deus. Ó, é guerras interiores, é guerras exteriores, é o inimigo das nossas almas, é a nossa carne, é tanta coisa, é as lutas diárias, é o dia mal, mas não é impossível. Jesus falou, eu venci por vocês na cruz do Calvário, eu venci por vocês, as aflições eu venci, tem de bom ânimo, eu venci, ser forte, ser corajoso, ele está dizendo, ser valente. E essa coisa que Deus viu ali, né? Essa qualidade, vamos dizer assim, que Deus viu ali em Jefité. Homem valoroso, homem valente, homem que não se entrega, homem que luta com quantos for preciso. Ao ponto dos levianos, ali, esses homens que tiveram ali em Jefité como exemplo. Vou seguir esse homem. Vou seguir esse homem. Tem pessoas que a fama dela não é uma fama de guerreiro. Essa fama que eu estou dizendo aqui, ela se correlaciona muito com testemunho, né? A pessoa passa ali, é crente, mas aí, né, os vizinhos, mas ele é assim, mas ele é assada. Crente, né? Só Jesus, né? Quente. Não é crente, é quente. Muitas pessoas são dessa forma, né? Igual o Balaão. Balaão era quente. Ali querendo profetizar contra o povo de Israel, né? Deus teve que fazer a jumenta ali ficar no caminho dele para ele morrer. Misericórdia de Deus ali. Mas lá na frente, depois ele é morto. Não se consertou diante de Deus. E aí eu quero entrar em outro aspecto aqui do texto, falando de restituição, né? Não sei se você conseguiu entender, né? Estou tentando ser bem rápido, a gente vai tentando ser rápido por causa da hora. Não sei se você entendeu, né? Para você ser restituído por Deus, você tem que verdadeiramente ser valente, ser forte, ser corajoso. É aquela coisa, né? Não é ter Jesus no peito, né? Difícil é ter peito para seguir Jesus. Falar que tem Jesus no peito é fácil. Agora, ter peito para seguir Jesus, para renunciar ao pecado, ter peito para seguir Jesus, para lutar, para guerrear, mesmo a prova doendo, mesmo passando um dia mal. Igual a nossa irmã ontem, perdeu o esposo. E aí? Nós estamos 3 casadas aqui para a honra e glória de Jesus. Fique imaginando perder o esposo e levantar a cabeça, enterrar o homem e continuar lutando. Isso é qualidade de guerreiro, de valente.
aí eu quero entrar aqui aonde ele fez um voto ao Senhor. Ele fez um voto ao Senhor, diz aqui a palavra, verso, deixa eu me encontrar aqui, verso 31, né? Ele fala assim, aquilo que saindo da porta da minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Assim Jefité passou aos filhos de Amon a combater contra eles. O Senhor os deu em sua mão e os feriu com grande mortandade. Verso 34. Vindo, pois, Jefité a Mispa, sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças. Era ela a única filha. Não tinha ele outro filho nem filho. E aconteceu que quando viu, rasgou as suas vestes e disse, ah, filha minha, muito me abateste e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela lhe disse, meu pai, tu destes a palavra ao Senhor, faz de mim conforme procedeste, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. E aí segue a palavra, versículo 38, e disse ele, vá, e ela deixou ir por 2 meses, então foi ela com suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses, tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o homem. Daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, hoje Eliadita. Aí eu quero falar um pouquinho sobre voto com Deus, né? Tudo muito bonito, Jefité foi restituído, e é só chamar a atenção, né? O Espírito Santo nos chamando a atenção sobre votos com Deus, né? Livro de Eclesiastes, se eu não me engano, acho que é o capítulo 5, deixa eu até abrir, a gente não falar coisas que não é, acho que é o capítulo 5. Já estou terminando. Livro de Eclesiastes, capítulo 5. Deixa eu só achar aqui, meus irmãos. Capítulo 5 mesmo, verso 4. Quando a Deus fizer-te algum voto, não tarde em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. O que votares, paga-o. Melhor é que não votes do que votares e não cumprires. É o entendimento que o Espírito Santo me dá aqui sobre voto com Deus, né? Eu penso que voto com Deus, eu penso que há 2 tipos de voto com Deus. Né? Se as irmãs quiserem falar aí também, né? Eu penso em 2 tipos de voto com Deus. Um voto quando você quer se aproximar mais de Deus. Então você vai... O que é o voto? O voto, vamos falar de antigamente. O voto que as pessoas faziam antigamente, elas prometiam algo a Deus. Como o Jefité fez aqui. Prometiam algo a Deus. Ah, Senhor, se o Senhor me der essa batalha, eu prometo que a primeira coisa que eu vou sair da minha porta, eu vou oferecer para ti. Então, eu acredito em 2 tipos de voto. Porque no Velho Testamento, você vai ver ali as pessoas fazendo voto com Deus. E o voto com Deus, você estudando um pouco a Bíblia, você vai ver que vai se correlacionar muito ali com as ofertas pacíficas, que geralmente quando Deus ouvia a oração daquela pessoa, a pessoa oferecia-lhe a oferta. Mas você vai ver que o voto com Deus não era algo da lei, não era algo obrigatório. Mas se uma pessoa fizesse um voto com Deus, ela tinha que cumprir. Não era algo obrigatório, mas a partir do momento que a pessoa abriu a boca, fez o voto, ela tinha que cumprir esse voto. Era dessa forma que acontecia. E o Senhor está falando para nós não fazermos votos de tolo. Então, o voto, hoje em dia, porque você vê no Novo Testamento para cá, pelo menos eu já li,
2 vezes, eu nunca vi ninguém fazer voto com Deus. Voto com Deus eu nunca vi, só no Antigo Testamento. E voto com Deus é quando a pessoa quer se aproximar de Deus. Então ela vai estar fazendo um voto com o Senhor. Meu Deus, eu vou estar fazendo, vamos dar um exemplo aqui do jejum. Eu vou estar jejuando tantos dias para que o Senhor venha me consagrar, para que o Senhor venha me santificar, enfim. E o voto com Deus também, quando a pessoa ela faz voto com Deus, para ela se aproximar de Deus ou para agradecer a Deus sobre algo. Ela faz aquele propósito com Deus e ela vai agradecer a Deus por aquilo que o Senhor fez, mas nunca um voto com Deus no sentido de barganha, de negociar com Deus, sabe? Ah, Senhor, eu vou fazer isso se o Senhor me der aquilo. Eu faço isso se o Senhor me dá aquilo. Não, porque, gente, só a graça dele nos basta. Quem somos nós para poder falar com Deus? Deus, ó, eu vou subir ao monte 21 dias, tá? E no final o Senhor me dá isso, tá? Se eu vou subir, o Senhor me dá isso. Não, não é assim. Voto é quando você vai agradecer a Deus por algo. Voto é quando você quer estar mais próximo de Deus. Os 2 tipos de voto que o Senhor aprova, né? Porque as coisas, né? A palavra, né? Está muito disturpada. As pessoas estão confundindo voto, onde você pode pagar por algo. Eu vou pagar aqui X para Deus e Deus me dá o carro. Eu vou pagar X aqui para Deus e Deus abre uma porta para mim. Eu vou pagar aqui X para Deus e Deus faz isso. É só mesmo um ensinamento sobre o voto com Deus. E a gente vê aqui Jefté, infelizmente, fazendo um voto precipitado. Um voto precipitado. Ele era um homem de fé. Ele agradava a Deus. Então, ele se precipitou nesse voto. Porque ele poderia falar a primeira ovelha, o primeiro animal que saía ali ao meu encontro, mas ele falou, o que saía ali na minha porta? Eu não sei quantas pessoas moravam ali na casa dele, se era ele e a filha, né? Se ele tinha filho, talvez tinha esposa, ou talvez era viúvo, não sei. A Bíblia não relata. Mas ele ali, na sede de ganhar a batalha, ele fala, Deus, o que sair da porta eu vou oferecer para ti, pronto. Foi um voto assim meio que precipitado, ele não pensou. Então o Espírito Santo ele chama a nossa atenção a respeito de votos. Porque se você faz um voto com Deus, você não pode tardar em cumprir. Se faz, você paga o voto. Para você não ficar ali diante de Deus errado. Para você não ficar ali diante de Deus, ali desagradando a Ele. Então, é um voto, como eu expliquei, é um voto onde você vai agradecer. Um voto onde você vai fazer um voto para se aproximar dele. Não um voto de troca. Ah, o Senhor faz e eu dou para o Senhor. Tal coisa. No Velho Testamento, antes de Jesus vir na cruz do Calvário, nós vemos algumas pessoas fazendo isso. Nós vemos Jacó fazendo votos com Deus, vemos aqui Jefté fazendo, vemos até Balaão fazendo um voto ali com Deus, se ele assumisse o trono, né, se propôs ele estar seguindo a Deus. Olha só, que absurdo, um voto ilícito. Então a gente vê aqui vários tipos de voto aqui na Bíblia. Mas assim, Jesus, ele foi o sacrifício ali na cruz do Calvário, gente. Após a vida de Jesus, ali que ele morre na cruz do Calvário, nós passamos a ser herdeiros, co-herdeiros com Cristo Jesus. Somos mais que vencedores. Então, se nós formos votar a Deus hoje, fazer um voto a Deus, uma promessa a Deus, é uma promessa, Senhor, eu quero ser mais cheio da tua presença, então eu vou fazer tantas noites de oração, olha que bonito. E aí você cumpre o seu voto. Senhor, eu vou te agradecer, Pai. Eu vou te um voto de agradecimento a Deus. Deus te restituiu quando deu algo na sua vida, igual Jefté mesmo, ele virou até um juiz, né? Neemias virou governador. Em agradecimento ali, em agradecimento você se colocar diante do Senhor, isso sim é lícito. Então você venha ter esse entendimento. Tá, irmãos? Então até aqui falou o Senhor. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido aí o recado do Senhor sobre a restituição. Consegui, glória a Deus! Não caiu. Não caiu, você vem entender. Né? Vou recapitular os pedacinhos rapidinho. Quer restituição? Dê testemunho. Quer restituição?
Que a sua fama venha a ser uma fama de guerreiro, de mulher de Deus, de homem de Deus, de oração, que busca o Senhor mesmo com tudo indo mal. Mesmo a tempestade vindo, seu barco está balançando, mas você não se entrega, você não cede às tentações, você não dá ouvido à voz do inimigo. É Deus olhar para você e ver, olha, ela tem valor. Ela tem valor. Ninguém dá nada por ela lá, pequenininha na igreja. Não é ninguém, mas tem valor. Ela tem valor, eu sou com ela vai vencer as batalhas, eu vou restituir ela. Muitos vão ouvir falar desta pessoa através dos meus feitos na vida dela, porque ela é valorosa. Deus se orgulha de você, o coração de seu pai se orgulha de você. Ele está pronto para te restituir. Mas se você for ver, né? Semana que vem vai ter a pregadora convidada. Não, ainda vem a missionária Maria Alice, não é isso? E depois a pregadora convidada. Então você vai ver que as palavras que o Espírito Santo vai dando, vai ali, ó, se entrelaçando. Mudança para ter restituição. Qual tem sido a sua fama? Tem que ser uma fama, um testemunho bom, um guerreiro mesmo de Deus. Para que Deus venha te restituir. Ele quer te restituir. Ele quer mudar a sua história. Olha como Jefité foi restituído. Deus, ele vê em você além do que os outros vê. O povo vê ali em Jefité um pobre coitado, um filho bastardo, um filho de prostituta. Deus via um guerreiro valoroso, o qual Deus iria usar para livrar Israel do aperto, livrar Israel da mão do inimigo. Então, é isso que Deus vai fazer na sua vida. Não importa quem você é, não importa se você não tem uma formação, não tem uma graduação, não tem um curso, não seja uma pessoa eloquente, não importa. E se é também, amém, graças a Deus. Não importa quem você é, o menorzinho da sua casa, aquele que ninguém dá nada, Deus, ele quer te restituir. Mas ele quer que você agrade ele. Como eu disse, Jefité está lá na galeria daqueles que agradaram ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Espírito Santo falou no meu coração. Se ele está aí, é porque ele tinha fé. E se ele tinha fé, é porque ele agradava a Deus. Ele agradava ao Senhor. Então Deus vai restituir a partir do momento que você estiver agradando a Ele, agradando ao Senhor. Agradando a Ele com o seu testemunho, com a sua fama. Mesmo as pessoas te odiando, porque Jesus veio, não foi para trazer a união entre família, não foi para trazer, né? Jesus veio para separar, meu irmão, para separar a luz, treva, acabou isso. Mas mesmo eles tendo ódio de você, na hora do aperto, devido à sua fama de pessoa de Deus, eles vão atrás de você. Ô fulana, ora aqui por mim. Ô fulana, coloca o meu nome lá na igreja. Ô fulana, tá subindo um monte, ora por mim, assim, é desse jeito. Porque eles veem em você algo diferente. Por onde você passar, pessoas levianas que ainda não aceitaram Jesus, pessoas que estão longe de Deus, como esse grupo de homens que se ajuntaram para seguir Jefité, eles vão ver algo em você. E eles vão querer seguir você. Eles vão querer estar perto de você, pela luz, pelo brilho que você tem. E você pode ter certeza que assim como o Espírito Santo desceu sobre a vida de Jefité e ele venceu batalhas, você vai vencer as batalhas. Você vai vencer as batalhas. O Senhor vai colocar tudo aí na palma da sua mão. Mas quem é você? Amém, meninos? Glória a Deus. Abra o microfone aí e comente. Vou deixar vocês comentar, vou fechar o meu aqui, que estou sentado numa cadeira aqui que está estalando toda a vida. Não deu para ouvir, não. Que Deus continue abençoando e usando a senhora dessa forma. Agora, no final, quando a senhora fez esse resumo, fiquei aqui na cabeça. A passagem que fala, né? Buscai primeiro o meu reino e a minha justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Nunca fez tanto sentido para mim depois dessa pregação. Porque muitas vezes a gente fala, né? A gente declara a palavra, mas você não vive assim, né? A gente tem que viver a palavra, a gente tem que viver aquilo que a gente aprende. E foi assim na vida dele. Ele tinha tudo ali para ser um desacreditado,
mas o Senhor, ele já sabia o porquê colocou ele nessas condições. E às vezes somos nós aqui diante dessa situação. A gente é o desprezado, o humilhado, aquele que é deixado de lado, mas mais uma vez o Senhor vem nos mostrar aqui na live que tudo depende de como nós apresentamos diante dele. Mais uma vez o Senhor batendo na tecla com a gente de que forma estamos diante de Deus. Mais uma vez ele nos mostrando que as coisas para acontecer depende, assim, é claro, né, da nossa intimidade e tudo, mas depende de como nós estamos agindo diante de Deus. Se a gente está realmente fazendo aquilo que ele deseja que a gente faça, se a gente está realmente no centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente fica, né, perguntando, mas por que não veio? É porque a gente ainda precisa ser moldado, a gente ainda precisa ser lapidado, e ele está deixando a gente passar por tudo isso, né, cada uma aí na sua circunstância, porque a gente ainda precisa mudar muitas coisas. Né? E a gente vê aqui numa passagem, né? Na minha Bíblia deu quase 2 folhas assim, mas do tempo que Jefté foi expulso da casa dos pais até que os anciãos chegassem a ele, a gente não sabe que tempo durou isso, a gente sabe quantos anos durou isso. Porque às vezes a gente está aí, né? Tipo, por mim, está esperando aí há 2, 3 anos uma situação, uma promessa, e acha que é muito tempo, né? E aí a gente pega os exemplos da Bíblia, 12 anos, 13 anos, 40 anos, 38 anos. Então, assim, a gente tem que ter essa maturidade, né? A gente tem que ser um pouco crente mais maduro para entender que enquanto a gente não chegar, né, na forma ali, do jeito que realmente Deus quer, porque também não adianta a gente só falar, a gente tem que, né? O Senhor é o único que conhece o coração, como a missionária Maria Alice colocou aqui. Ele é o único que conhece, então não adianta a gente declarar para o vizinho da direita, da esquerda que eu estou sim, eu estou... E não tá, né? Então, assim, a gente tem que verdadeiramente estar para Deus, né? A nossa fama também tem que estar ali para Deus, né? Então, eu lembrei de Jó aqui, né? Quando Satanás chega diante, né, de Deus e fala, ele fala, tem sondado a terra, tem visto o meu servo Jó. Então, assim... A fama de Jó, né? Imagina você ser reconhecido por Deus, assim, nessa grandiosidade, né? Então, é isso. Deus abençoe a vida da senhora. Recebi mais tapas aqui e é isso aí. Obrigada. A gente apanha. O evangelho, ele tem que constranger. Eu bato da tecla que eu não concordo com o evangelismo coach. O evangelho, ele tem que confrontar a gente, ele tem que fazer a gente mudar, ele tem que fazer a gente... pensar e falar assim, o que eu tenho que mudar para Deus, para agradar a Deus. Que é isso aí. Amém. Pode falar, missionária Maria Alice. Amém, né? Palavra gloriosa, que Deus continue abençoando a sua vida, né, pastora Eliette? E mais uma vez Deus confirmando e falando aí. Mas o que eu ia falar? Eu ia falar tanta coisa, quando a gente vai falando, a vontade de interromper e falar tudo que eu penso, né? Porque é muito fácil você ser mulher de Deus para os outros. É fácil você chegar na igreja, dobrar o joelho, orar não sei quantas horas. É fácil os outros ver você subindo, fazendo, acontecendo, né? A fama rodar, que é uma mulher de Deus. Só que a nossa fama principal, ela tem que ser com o Pai, né? Porque quem nos conhece é Ele. Não adianta. Não adianta eu querer fazer para os outros. Só que é aquilo que a missionária Eli falou. Como o evangelho, ele nos constrange, ele nos obriga a sermos diferentes. Ele nos obriga a vivermos diferente. Automaticamente a gente não consegue viver da mesma forma. É aonde se vai uma fama verdadeira. Porque a fama mentirosa também, ela dura pouco tempo. Sempre levanta alguém para falar, isso é só na igreja. Não, essa irmã aí, é só porque você está dando oportunidade para ela. Deixa eu dar oportunidade, você vai conhecer. Por aí vai. Né? A gente sabe muito bem porque, até mesmo porque Deus não se deixa escarnecer, né? E eu acho muito bom, muito bonito a palavra do Senhor. Quando hoje eu ouvindo uma pregação, algo mexeu muito comigo, que dizia assim, que os normais, as pessoas normais, vivem sua vida normalmente. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mas tiram um tempo para Deus. Domingo eu vou lá na igreja. Hoje eu estou de folga, eu vou ler a Bíblia. Isso são as pessoas normais. Já os verdadeiros adoradores, eles vivem para Deus. E se der, tira um tempo para eles. Entendeu? Então, como estamos nós diante de Deus? Queremos restituição, mas em que sentido? Queremos ser restituídos em qual forma? O que o diabo tem nos defraudado?
Em que o Senhor tem permitido termos falta? Porque uma vez que nós somos escolhidos ou escolhido, não tem escolha, né? O livre-arbítrio, ele existe para o ímpio. O ímpio escolhe o caminho que ele quer seguir. O escolhido não tem livre-arbítrio. A partir do momento